Bom dia, boa tarde e boa noite. O ato de nos exigir demais, de sempre tentar a perfeição e não aquilo do que sou capaz, de ter altas expectativas e anelos urgentes de atingir determinados objetivos e sem opções de fracasso, não parece ser uma opção para termos uma vida tranquila e relaxada. Não parece ser uma possibilidade de existir sem estresse, sobretudo se é que esta característica da personalidade existe em nós de forma constante. A autoexigência nas realidades é dúbia, pois pode nos dar uma ajudinha, como pode nos complicar. Em ocasiões, pode ser considerada uma virtude. Podemos pensar na autoexigência como uma forma de potencializar a capacidade de realização, de concretização e de sermos muito mais efetivos na hora de fazer ou gerenciar qualquer tipo de atividade. Qualquer uma. Pode ser executar um projeto milionário, uma obra de arte, um bolo, trocar a roupa de cama ou até fazer amizade com o vizinho. Passear o cachorro. O que importa não é o que se faz, mas sim a forma impecável em que o fazemos. O que importa é que a tarefa seja feita em tempo e na forma em que o planificamos. Que seja muito bem feito, se for possível, feito melhor que ninguém. De uma outra forma, a autoexigência pode ser considerada um peso morto, que nos esgota e nos deixa inoperantes, à mercê da desinteligência do perfeccionismo. Ela pode nos conduzir à inércia e à procrastinação, e pode nos levar a consumir nosso tempo em tarefas intermináveis, sem obtermos jamais êxito ou satisfação, o que é muito frustrante. Isto, independentemente de nos isolar, pois, ao sermos exigentes demais, provavelmente teremos dificuldades em aceitar as outras pessoas fazendo as coisas de uma outra forma que não a nossa. Mas de onde vem a autoexigência? O que é a autoexigência? Obviamente, autoexigências é exigir demais de si mesmo. Dependendo da identificação que tenhamos com essa parte de nós, da intensidade da nossa autoexigência e do preço que pagamos para sermos autoexigentes, esta característica pode ser leve e positiva, pode ser simplesmente cansativa e frustrante, ou pode chegar a ser o ponto de partida para chegarmos a ter doenças e desequilíbrios que nos debilitem física e emocionalmente, até nos afetar de forma dramática. Desde o ponto de vista psicológico, nossa autoexigência, quando constante e estigmatizante, pode ser compreendida como uma consequência da vida moderna, cheia de exigências, de urgências e competitividade. Pode ser pensada também como a consequência da ansiedade, do medo, da insegurança que tentamos preencher com enormes esforços para garantir a aceitação e a admiração do outro. Realizando as coisas não como seria certo ou apropriado para nós, e sim por fazê-lo do jeito que a pessoa da qual necessitamos a aceitação e a admiração prefere. Mas não ficamos nisso não. Comumente, somamos à autoexigência, já de por si debilitante, um excesso de planificação, muito, de perfeccionismo, e uma tendência a somar muitas tarefas e responsabilidades, fazendo das nossas empreitadas tarefas praticamente impossíveis. Dessa forma, geralmente terminamos subjugados pelo pensamento repetitivo, pela tensão neuromuscular e pelo estresse, descontrolando o sistema nervoso neurovegetativo. A autoexigência nos conduz a comparar-nos com outros e a duvidar de nós, a duvidar da nossa capacidade e sentir a possibilidade de sermos menos que as outras pessoas. Nos conduz a baixa autoestima, ainda que, como dizemos um pouquinho mais atrás, nem sempre somos conscientes desses sentimentos. Desde o ponto de vista sistêmico, não podemos
catalogar a autoexigência como uma virtude, a não ser em contadíssimas circunstâncias. Dentro de uma visão sistêmica, a autoexigência constante dificilmente é um movimento a favor da vida, pois é um comportamento que desgasta, que está aí para nos impedir realizar algo que seria essencial. A autoexigência é uma autossabotagem e poderíamos dizer que age grosseiramente transvertida de sutileza. A prova disso é que uma das suas consequências negativas é a famosa procrastinação, pois nunca estamos prontos o suficiente. É um sentimento comum na pessoa autoexigente, o medo de falhar, de não fazer certo. E então é um comportamento também comum o deixar para depois, quando tudo esteja pronto, tudo planificado, quando tudo esteja no controle. Como naturoterapeuta e iridólogo, a percepção comportamental da autoexigência surge nos primeiros momentos da anamnese. E a visualização iridológica da mesma é imediata, no primeiro instante da observação iridológica. E se podemos observar estes sinais nas íris tão rapidamente, os iridólogos vão compreender isto muito mais facilmente, é porque surge como claros sinais que não deveriam existir, como sinais que apontam estados disfuncionais ou patológicos. O acúmulo de toxinas ácidas de origem hepático e renal, sua sedimentação, preferindo a área cerebral, rodeando a linha de expressão simpática, junto aos sinais clássicos de estresse sobrepovoando essas mesmas regiões, e ao tipo de coloração que impregna o tecido iridiano, são sempre sinais claras e rapidamente visíveis para o iridólogo. Logo, não podem ser coisa boa. Na iridologia familiar sistêmica, fica clara a incidência dos estímulos de caça nos primeiros anos de vida, pela rigidez ou ausência dos afetos que a pessoa sentiu nos momentos em que estruturava sua psique, lhe impedindo a correta compreensão dos seus vínculos, seja que falemos dos vínculos por pertencimento ou dos outros, os vínculos construídos, os vínculos de amor, do jeito que eles existiam no seu momento. Fica muito claro que por trás das características comportamentais bem fortes, como são o perfeccionismo, a autopostergação, a procrastinação, o sacrifício, o excesso de controle, existe forte e dominante o sentimento que antecede: a autoexigência. Mesmo assim, o ser autoexigente exerce seu direito de ser quem ele é, de colher os benefícios e as consequências do comportamento que sua consciência lhe dita. O problema, se é que existe, é que ele, este indivíduo, de alguma forma e em algum momento de sua autoexigência, começa a transgredir leis sistêmicas, seja em direção à sua ascendência ou em direção aos interrelacionamentos horizontais. Vamos a falar dessas transgressões em outro vídeo, mas por agora podemos concluir que a exigência de sermos certos e efetivos nos nossos afazeres, essa autoexigência pode e deve ser aplicada e sentida com normalidade, nos trazendo a sensação de dever cumprido, de bem-estar por ter resolvido de forma apropriada e equilibrada os assuntos em questão. Agora, no momento em que essa autoexigência passa a ser sentida como uma obrigação, como uma condição para me aceitar, como uma forma de agregar valor à minha pessoa, deixa de estar a favor da minha evolução, pois como ferramenta evolutiva será muito menos efetiva. Na relativização dos conceitos expostos à dualidade certo ou errado, e para não perder a nossa amizade, podemos dizer que a autoexigência é boa ou não, é boa ou má. Na observação das consequências de sermos exigentes ou de conviver com alguém que o seja, podemos observar sistemicamente que existe um sair do seu lugar, uma saga de exclusões que se efetuam inconscientemente, uma soberba
que nasce de uma postura infantil e uma reação à sensação de não ter recebido algo que achamos deveríamos ter recebido lá atrás, quando pequenos. Um forte abraço a todos. Nos vemos logo. Muita luz. Até.